Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma leitura capítulo 2, previsão para o signo de Peixes. Leitura também que pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus em Peixes. Pisciano, Pisciana, vou começar com a energia do fundamento, que é a energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Muito bem, piscianos. A energia atual, ela fala sobre suporte, colaboração. Você vai estar contribuindo muito com os demais em algumas situações. Essa é uma energia que para você, Peixes, vai trazer muitos acontecimentos, mas não são acontecimentos voltados somente a você, mas envolvendo outras pessoas, na qual vai falar de você, às vezes deixando suas coisas em segundo plano, para ir estar fazendo outras atividades, outros deveres, aonde envolve esses demais. Essa é uma energia que fala sobre construir algo com propósito. Isso vai fazer com que você perceba que o seu esforço está dando resultado. Você pode vir a receber reconhecimento, apoio, validação. E é uma energia que quanto mais você aprende com outras pessoas e sabe unir suas habilidades, a tendência é que você expanda cada vez mais. Vamos dizer que você está numa fase agora, Peixes, de aperfeiçoamento, em vez de você querer tudo pronto de imediato. Então essa é uma energia onde você está tentando fazer tudo dar certo, mas que em alguns momentos, devido às situações que vão chegar para você, você vai estar deixando alguns afazeres para estar representando outras situações, outras pessoas. Você vai perceber que tudo vai te levar a trabalhar em equipe, a se unir a outras pessoas para que algo se desenvolva, até mesmo profissionalmente. Então não é ali uma energia que vai muito para o sentido individual, tudo bem? Energia complementar. Com a energia complementar, fala sobre visão, presságio, mas que se você não der ouvidos a isso, né, vamos dizer assim, se você não der atenção para aquilo que você está sentindo, você pode acabar preso ou presa numa situação. Entenda uma coisa, a sua energia, Peixes, está falando realmente sobre você trabalhar em equipe, você às vezes saindo para cuidar de alguém, ou você indo resolver alguma questão. Mas tudo isso não é porque a responsabilidade toda está sobre você. É porque tudo isso é uma forma de você acreditar que você está fazendo a coisa certa, que você quer que as coisas deem certo de fato. Então você está procurando ser mais paciente, você está procurando entender as situações. Aqui não está dizendo que você está admitindo que as pessoas pisem em você, que as pessoas maltratem você, mas que você sabe exatamente aonde você deve colocar o seu tempo, a sua energia, aonde você não deve fazer isso. Só que essa não é uma energia individual. Só que ao mesmo tempo, você está tendo presságios, revelações, coisas que você está sentindo, mensagens que estão chegando para você. E que se você não averiguar isso, você pode acabar se mantendo preso ou presa. Então, todo aquele reconhecimento, aquela energia que você estava recebendo ali, ela pode simplesmente estagnar. Então, entenda aqui a importância de você analisar isso que você está sentindo, essas mensagens que estão chegando.
para que você tenha a liberdade de fazer aquilo que ele faz bem, não porque alguém está tentando te prender na situação. É como se você não devesse se deixar desistir ou ser impedido ou impedida só porque às vezes um ou outro não vai querer colaborar, um ou outro não vai querer ajudar. Faça a sua parte, é o que a energia está dizendo. O que você tem que ter atenção nesse período? Fala sobre opções. Não é que você não pode ter mais de uma opção. Não é que você não pode tratar de formas diferentes uma situação. Mas aqui está dizendo assim, olha, pensa bem, né? Cuidado para não ficar mantendo muitas opções e acabar sem nada no final. Cuidado também com compras, né? Seja você ou seja você lidando com outra pessoa. Porque fala assim, tem coisas que já foram preenchidas, mas ainda estão tentando acumular. Então, quando me vem essa mensagem, significa assim, que tem algo que já tem algo pré-estabelecido, já tem algo preenchido, só que alguém está tentando ainda... Imagine uma casa onde convive uma pessoa que acumula. Vamos dizer que já não tem nem mais espaço para colocar equipamentos, para colocar caixas, só que às vezes a pessoa está tentando forçar. Qualquer brecha que ela encontra, ela tenta colocar mais coisas ali. Então, fala realmente para ter ali uma atenção com acúmulos. Que não há necessidade de acúmulos de alguma forma. Vamos seguir. Energia espiritual para peixes. Energia espiritual para peixes. Fala sobre intuição, pressentimentos, né? Aquela sensação de que eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer e eu tenho a energia certa a respeito disso, se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. A coisa boa me deixa com um aspecto de espírito livre, mas a coisa ruim me deixa com um aspecto de pessoa ansiosa. Sua espiritualidade também fala muito sobre fé. A fé que você tem, mesmo quando às vezes o mundo ou as pessoas te fazem duvidar daquilo que você acredita. Ou pelo menos tentam fazer você duvidar. Como que você está lidando com as pessoas do seu entorno? É assim. Existem alguns arrependimentos aqui. E é como você vai olhar para a situação, né? Você pode, por exemplo, ter se arrependido de ter discutido com alguém, ter se arrependido de ter se afastado de alguém. Eu não vejo que você, pisciana, esteja tão concentrado nas pessoas do seu entorno. Apesar de você estar trabalhando em equipe, você indo cuidar de algumas coisas, você está cuidando dos seus pais, está cuidando dos seus filhos, independente. Mas é como se você chegasse um período ali e você olhasse assim para o seu entorno, para a sua casa, e você falasse, nossa, como eu sinto falta dessa pessoa, da companhia dessa pessoa, como eu sinto falta de conversar com essa pessoa, ou de passar noites em claro conversando com essa pessoa. Aqui é aquela saudade que você está tendo daquilo que se perdeu ou partiu. Porque quando você olha para algum ambiente,
você sente falta de alguém, do que foi vivido ali, do que foi sentido ali de alguma forma. E em relação ao entorno, as pessoas elas podem ver você trabalhando, você conversando, você sorrindo, mas quando elas olham para sua fisionomia, elas notam algum tipo de cansaço ou algum tipo de tristeza. Você pode estar agindo assim instintivamente, porque é como se você tivesse fazendo isso, fazendo aquilo e você não estivesse parando para pensar, para refletir no que isso pode gerar para você como consequência. Então, assim, eu vou gastar mesmo, mas eu não estou pensando no dia de amanhã. Eu estou indo falar isso para essa pessoa, mas eu não estou pensando no dia de amanhã. É como se você não estivesse conseguindo refletir sobre o que precisa ser feito. Você simplesmente só fala o que lhe vem na mente. Ou age conforme vem na sua mente. Energia emocional fala sobre futuro. Você é muito pensativa no seu futuro. Se quando chegar mais adiante, se você vai se recuperar de tudo que você passou, se você vai estar melhor de saúde, se você vai ter se recuperado financeiramente. Como lá na parte mental fala assim que você não está refletindo sobre as coisas, que você está agindo conforme aquilo que você pensa, ou que dá ali na telha, você tem que ter um cuidado aqui, pisciana, porque assim, se você estiver muito ansioso ou ansiosa, contando com coisas no futuro e de que coisas serão assim em determinado futuro, você pode vir a se frustrar e acabar ficando preso ou presa numa ideia que não existe. Por quê? Porque pede para você voltar o teu foco para o momento presente. Jogar com as cartas que você tem agora. Lidar com o dinheiro, com o trabalho, com a família, com as pessoas que você tem agora. Saudades, lembranças boas, é legal, mas não vai fazer você voltar no tempo. Agir de maneira precipitada, contando com algo que você ainda não tem como resposta, pode ser um problema para você. Então, se você foca no momento presente, trabalha, reflete, produz, a tendência é que você tenha um resultado melhor para a sua vida ou para o que você está querendo aqui. Talvez alguns aqui até precisem descansar porque estão cheios de acúmulo emocional. Estão cansados emocionalmente. A sensação que eu tenho é como se alguma coisa tivesse mudado na sua vida, mas para te dar mais tempo, te dar mais descanso, te dar mais tranquilidade, mas em vez de te dar tudo isso, deu o oposto. Você sempre está acelerado ou acelerada, sempre fazendo várias coisas, mente agitada, coração ansioso. Energia do alerta, imprudência, impulsividade, compulsividade. Lembra que eu falei para vocês que eu estava pegando muito uma coisa de acúmulo? Às vezes uma casa acumulada. Naquela casa já tem muita coisa, mas ainda estão tentando enchê-la de mais coisas que não são necessárias. Pode ser um acúmulo emocional, mental, ou pode ser próprios gastos. Vocês podem estar lidando com alguém que é um acumulador ou uma acumuladora aqui também. Energia espiritual. Você tem sua fé, mas ao mesmo tempo que você tem essa fé, pode ter alguma coisa que ainda não está totalmente livre, não está totalmente aberta em você. Imagine que você segue uma religião e se você lida com uma pessoa que segue uma outra religião, pode haver algum julgamento.
ou você pode estar definindo ou rotulando pessoas por aquilo que elas seguem ou não seguem espiritualmente também. Tá? Isso aqui são exemplos que eu estou citando para ter uma melhor absorção da informação, mas aqui tem assim, se você tem sua fé, mas tem alguma coisa que ainda te mantém com a mente fechada sobre alguma coisa. Como que você está lidando com as pessoas? Isso aqui é interessante, porque assim, piscianos, você está tentando resgatar o que você tinha no passado com alguém, ou como as coisas eram no passado com essas pessoas. Por exemplo, às vezes você olha seus pais. Seus pais hoje estão mais idosos, não estão bem de saúde. E às vezes você olha para aquilo e você sente falta de quando vocês se reuniam na mesa, de quando vocês conversavam, de quando vocês davam risada. Só que agora eles estão idosos, estão mais distantes, estão mais doentes. E aí você às vezes fica tentando trazer essas lembranças e resgatar aquilo que eles eram no passado. Mas a idade já passou, coisas aconteceram. Então tem alguma coisa nessas relações, ou nas estruturas, ou até profissionalmente, que você está tentando resgatar do passado aqui, sendo que a realidade agora ela é outra. Só que você pode não estar conseguindo lidar com isso. Talvez você devesse assim, se adaptar a esse novo, a essa nova situação, lidar com ela com como você puder, mas não tentar modificar uma coisa porque não é o mesmo lugar, as mesmas pessoas, a mesma história. Quando você não reflete sobre o que precisa fazer, você se coloca automaticamente em sofrimento. Sua mente, ela não fica legal. Energia emocional fala sobre parcerias, como se você estivesse buscando uma conexão verdadeira, você contando que futuramente, ou porque tem alguém ao seu lado, ou por causa de alguma situação, as coisas tendem a melhorar. Alguns podem estar até esperando o retorno de alguém do passado. Aqui é aquela coisa assim, né? Se eu tiver que me conectar com alguém, eu quero realmente sentir que isso tem futuro. Que essa pessoa vai me trazer paz em vez de conflito. Que essa pessoa vai me trazer amor em vez de desamor. Na energia do alerta, fala sobre sentimentos que estão descontrolados, mas isso pode estar ligado a uma outra pessoa, ou você está tendo comportamentos impulsivos por causa de outra pessoa. Você não pensa na hora de agir, você simplesmente faz. E se for essa ocasião, é como se a outra pessoa estivesse mantendo um estado emocional em equilíbrio. Ou é você que está mantendo esse estado emocional em equilíbrio enquanto a outra pessoa está perdendo a cabeça aqui. Tá certo, piscianos. Na parte espiritual, eu tinha falado assim, você tem sua fé, mas tem alguma coisa que você está mantendo sua mente fechada. Isso pode estar relacionado a uma outra pessoa. Às vezes você quer explorar novos territórios, quer conhecer novas religiões ou quer se aprofundar mais naquilo que você já conhece. Só que você pode ter uma pessoa que convive com você, ou você pode ter familiares que às vezes abomina essa experiência ou que tenta ali demonizar essa experiência. Então, por mais que você sinta aquela vontade, você ainda acaba se mantendo fechado ou fechada, mesmo que ainda você tenha essa vontade de conhecer, de mudar ou qualquer coisa nesse sentido.
Em outros casos, pode ser que se a pessoa não segue o mesmo que você pode ver essa pessoa como alguém de mau índole também. Perdão, má índole também. Bom, piscianos, vamos lá. A energia de vocês é uma energia que vai funcionar da seguinte forma. Você vai receber reconhecimento. Se você estiver no seu trabalho, você vai perceber que quanto mais você conversa, pergunta, questiona, você tem respostas mais favoráveis, porque aqui vai favorecer a união com o outro para resolver as coisas, nunca o individualismo. Você pode estar lidando com uma energia de uma pessoa que é muito acumulador ou muito acumuladora. A pessoa acumula tudo, acumula talvez objetos, acumula dinheiro e às vezes está precisando pagar conta em casa e essa pessoa não quer liberar esse dinheiro. É uma pessoa que pode acumular muito sentimento. Você está lidando com um acumulador. E essa pessoa ela está fora de controle, existe uma compulsão aqui, ela não vê possibilidade de melhorar isso porque ela acha que o que ela está fazendo é totalmente correto. E você tem que ter cautela para você não acabar preso ou presa nesse tipo de situação aqui, onde você perde espaço, perde liberdade, perde fala também. Tudo bem? Você vai às vezes querer que as coisas sejam como era antes, mas não tem como criar uma máquina do tempo e você voltar para o passado e fazer tudo diferente, né? Ou viver novamente isso. Você tem que lidar com a realidade de agora. Na sua parte externa, eu não tenho nenhum signo, mas fala sobre passado. E existe culpa ou arrependimento aqui, mas ainda que exista isso, alguém não tem coragem de te procurar. Na parte mental, eu tenho energia de Virgem. Você tinha uma ideia ou uma idealização sobre Virgem, de que Virgem sempre seria muito paciente, que Virgem sempre seria muito calmo, que Virgem sempre estaria fazendo tudo. Só que pode ser que agora a Virgem não esteja agindo dessa forma. Virgem não está planejando, Virgem não está agindo com essa paciência toda. E você pode sentir que eles não estão te ajudando com algo. Isso pode ser sentimento deles também, tudo bem? Mas é importante dizer assim, que dentro dessa situação com Virgem, alguém não está sendo mais paciente, não está ficando mais calado ou calada. Na parte dos sentimentos, eu tenho Gêmeos. Vai falar sobre pensando muito nessa pessoa, tentando recomeçar, tentando curar, tentando melhorar como as coisas eram. É uma energia que você pode se sentir mais próximo ou mais próxima nesse período. Pode ser uma amizade, alguém que você começa a conversar, porque vocês sentem que têm ideais parecidos. Na parte do alerta, eu tenho Áries. E é como se você e Áries não tivessem muito em sintonia. Porque Áries tem a sua forma de agir e às vezes Áries está sentindo que você está tentando prender ele ou ela, ou que você está tentando de alguma forma, e é como se eles também estivessem sentindo que você não tá, que você está de alguma forma tentando tirar a maturidade deles ou a liberdade deles em algo. Então isso pode dar muita discussão entre vocês durante esse período. Eu também tenho energia de Câncer, Peixes ou Escorpião, que pode falar desses acúmulos de situações, ou situações que ficam indo e vindo constantemente. É bem provável assim, que ou vocês ou eles, né, aqui não são as duas pessoas, alguém vai estar ali querendo arrumar briga, querendo arrumar discussão, enquanto a outra pessoa está lindo ou linda, plena e plena, não está se deixando afetar. Espiritualmente, eu tenho Libra, Gêmeos ou Aquário. Fala sobre conexão espiritual que vocês têm. Mas no dia a dia, vamos dizer assim, espiritualmente vocês são bem conectados.
Um consegue sentir o que o outro está sentindo. Eu diria que até fisicamente. Mas na convivência não parece fluir assim. E aí você começa a pensar, como que uma pessoa que é tão conectada comigo espiritualmente consegue no dia a dia se mostrar totalmente o oposto, totalmente diferente a isso? Isso acontece porque existe nessa conexão alguma mágoa. Não é uma mágoa espiritual, é uma mágoa que foi criada na relação física. Vocês têm uma conexão, mas não conseguem às vezes viver bem juntos, não conseguem falar um com o outro de maneira calma, por quê? Porque existe uma mágoa ali e a pessoa que está magoada, ela ofende, ela ataca, porque é uma maneira dessa pessoa se proteger por não querer se magoar mais. Não é a forma mais madura de resolver as coisas, porém é como alguém está agindo. Tudo bem? Então é isso. Piscianos, muito obrigada. Fique tudo bem com vocês. Bom período. Até mais.